Você não precisa gostar da Andressa Urach para assistir esse vídeo e ficar com nojo desses homens. Foi a igreja. Seu peru. É o meu trabalho. Você tem tudo com mulher. Quarto tema. Se quem rouba tem lugar ao lado de Jesus, no paraíso, por que quem faz pornô não? Faça a sua afirmação mais uma vez, por gentileza. Ai, fazer eu lembrar o negócio. Você nem sabe o que você tá afirmando, você Não, percebe? mas A real é que você não sabe nem o que você tá defendendo. Você não consegue simplesmente discutir sem olhar o seu livrinho, cara. É, porque eu não sei Esse direito. debate não é honesto, é por isso. Você não olha pra sua vida. Sim, olha. Tem patrimônio. Quanto é o teu patrimônio? Muito menor que o seu. Pois é. E quem me deu foi Deus. Muitos vão dizer que é o diabo. Não. A minha profissão Uma como... vergonha, pessoal. Sou. E aí? 40 anos Sou uma não vergonha. cresceu, belhaca. O que acontece hoje? Muitas mulheres igual você que se vendem, que descaminham as pessoas. Não, não Depois, quando chegar nessa idade, se você quiser contratar o meu serviço, a culpa é sua, não é minha. Solteira. Se me pagar, não quero. O senhor não quer? Vai pagar um milhão, não queria. Você gosta do teu terra? Tá mais. Fazer 14 vezes, querida. 14 vezes você casou? 14 vezes. E eu sou errada. E ele não me quer. Será que o problema sou eu? E pensar que a prostituição sempre existiu nos territórios mais cristianizados do mundo. Desde a Idade Média, passando ali pela Europa cristã até o Brasil de hoje, quem sustenta esse mercado são os homens. Os homens casados, os pais de famílias, os líderes religiosos, os fiéis assíduos das igrejas, esses conservadores. A igreja sempre soube disso, tanto que historicamente preferiu tolerar a prostituição do que lidar com o desejo masculino. Isso é uma baita hipocrisia. O mesmo homem que consome o serviço é aquele que aponta o dedo. Ele separa as mulheres em categorias, onde tem as respeitáveis e as usáveis. Essa divisão não é moral, ela é estrutural e é ensinada pela cultura cristã que transforma o corpo feminino em pecado enquanto absolve o desejo masculino como fraqueza. Os ataques que eles fizeram a Andressa não foi sobre discordar de ideias, foi sobre punição. E não é só pelo fato dela ser garota de programa, não. Isso acontece com qualquer mulher que expõe a hipocrisia dos pseudo-moralistas. Na cabeça deles, a mulher que não tem medo, a que não se importa com a moralidade imposta, precisa ser desqualificada, ridicularizada, colocada de volta no seu lugar de vergonha. Não porque ela esteja errada, mas porque ela lembra coisas que eles preferem não ver sobre si mesmos. E por mais que eu não concorde com muitas das coisas que a Andressa faz, mas principalmente sobre seguir uma fé que a rejeita, eu penso o seguinte: que tipo de fé depende de atacar o outro para parecer correta? Se o personagem que eles dizem seguir realmente representasse amor, perdão, o comportamento seria completamente diferente, mas não é. Porque o problema nunca foi seguir um exemplo, sempre foi manter o controle sobre as mulheres. Esse debate não foi sobre moral ou ética, ele foi sobre o ressentimento, misoginia e uma incapacidade de lidar com mulheres que não se submetem. E isso, gostem vocês ou não, é um retrato fiel da herança moral cristã que eles defendem. Desperta! Bom, galera, vamos lá. Uma coisa que a gente tem que notar é que não foram todos os conservadores que atacaram a Andressa. Um daqueles conservadores lá, inclusive, defendeu a Andressa. Mas a Aline ignorou totalmente esse conservador que defendeu a Andressa, porque isso não se alinha com a narrativa de vitimização que ela quis construir. A Andressa atacou também, isso é verdade. Inclusive falou besteira sobre a teologia da graça. Mas o argumento mais idiota da Aline, galera, ainda não foi esse. A Aline romantizou a prostituição.
apresentando o ato da prostituição como se fosse um desafio contra as normas morais hipócritas da sociedade cristã. Olha que pérola, pessoal, que pérola que a Aline soltou. Romantizou a prostituição. Mas esse é um argumento tão idiota que ela sequer leva em conta que uma mulher que se prostitui está numa situação de vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade psicológica, tendo que passar pela humilhação de vender o próprio corpo para qualquer homem fedido, homem bêbado, ter que vender o próprio corpo para se sustentar. Uma mulher que se prostitui também está sujeita a contrair doenças, mesmo usando preservativo, pois o preservativo pode se romper. Ela está sujeita a violência física, está sujeita à humilhação verbal. A prostituição, ela não é um desafio contra as normas culturais, moralistas da sociedade cristã. Isso aí é o que a Aline romantizou, né? Romantizando a prostituição. Mas, na verdade, a prostituição é um estado de degradação da mulher. A Aline, ela não tem qualquer empatia pelas mulheres prostituídas. Em vez disso, ela preferiu romantizar a prostituição para atacar o cristianismo e atacar o conservadorismo. A Aline é tão ignorante, mas tão ignorante, que ela não sabe que historicamente a esquerda raiz, hein, não a esquerda woke, a esquerda raiz, galera, ela sempre foi contra a prostituição. Na União Soviética, a prostituição era proibida, e na China comunista de Mao Tse-tung, quando teve a Revolução Cultural, eles criaram políticas públicas contra a prostituição para retirar as mulheres dessa vida e ensinar uma profissão para viverem dignamente. Ou seja, os próprios comunistas raiz sempre viram a prostituição como um terrível estado de degradação da dignidade da mulher. Ser contra a prostituição não é sobre ser de direita ou ser de esquerda. Não é sobre ser woke ou ser conservador. Ser contra a prostituição é sobre ser contra a prostituição é sobre ser contra a degradação da dignidade feminina. Vamos contextualizar. A Andressa, ela fez uma aplicação de silicone industrial na coxa. E isso causou uma infecção gravíssima e princípio de gangrena. A Andressa ficou muito mal e correu risco de morte, assim como o risco de amputação da perna. Durante o estado de coma, a Andressa supostamente teve uma EQM, uma experiência de quase morte, na qual teria conhecido o amor de Jesus e sido curada. Nós não estamos fazendo juízo de valor sobre se a EQM da Andressa foi real ou não. Nós não estamos afirmando isso, se a EQM existe, se a EQM foi real ou não. A gente está apenas citando isso para contextualizar o que a Aline não fez. Tendo melhorado de saúde, a Andressa passou a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus. E aí que começou o pesadelo dela. Infelizmente, a Igreja Universal explorou financeiramente a Andressa, como faz com praticamente todos os fiéis. E em poucos meses, a Andressa foi totalmente depenada. Depenaram todos os bens da Andressa em mais de R$1 milhão. E a partir daí, ela teve que recorrer à prostituição e à produção de conteúdo adulto para se sustentar. Agora, olha só que loucura, galera. A Aline, sendo supostamente especialista em trauma religioso,
ela poderia ter apresentado o caso da Andressa como um caso de trauma religioso e ter criticado duramente a Igreja Universal por explorar a fé dos fiéis. Se a Aline tivesse feito isso, ou seja, tivesse apresentado o caso da Andressa como um caso de trauma religioso e ter criticado duramente a Igreja Universal, porque foi a Igreja Universal que fez isso com a Andressa, se a Aline tivesse feito isso, eu não ia apresentar nenhum vídeo resposta para a Aline, porque eu ia concordar totalmente com ela. Mas em vez disso, a Aline ignorou totalmente o trauma religioso da Andressa, mesmo sendo supostamente especialista em trauma religioso, e se concentrou apenas em atacar os conservadores. Olha que absurdo, pessoal. Uma pessoa supostamente especialista em trauma religioso poderia ter criticado duramente a Igreja Universal por ter feito isso com a Andressa, e, no entanto, ela ignorou tudo isso. E ainda solta uma pérola dessa, romantizando a prostituição, ignorando totalmente o fato de que a prostituição é um estado de degradação moral da mulher e que a própria esquerda raiz, historicamente, sempre foi totalmente contra a prostituição. Então, pessoal, vocês vejam aí o nível moral e intelectual dessa tal de Aline. Ela que se diz especialista em trauma religioso, simplesmente ignorou o trauma religioso da Andressa só para atacar os conservadores. Passou o vídeo inteiro atacando os conservadores e ignorou a parte do trauma religioso que a Igreja Universal causou na Andressa. Olha, galera, se depois de uma pérola dessa, ou melhor, várias pérolas, né, você ainda acreditar na Aline, quem precisa despertar é você.